Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano, hein? Nesse vídeo vamos falar como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A e também como foi a rodada de número 8 do Brasileirão. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Durante a vinheta, aproveite esse momento para se inscrever no canal. Agora sim, vamos falar da classificação do Brasileirão com o fechamento da 8ª rodada. Lembrando que tem equipes que têm 7 jogos e tem equipes que só fez 6 jogos nesse campeonato brasileiro. Bora lá então ver que o Flamengo segue na liderança do Brasileirão, hein? Com 17 pontos em 8 jogos. E a campanha é muito parecida com a do vice-líder Bahia. A diferença está apenas no saldo de gols, hein? As duas equipes têm 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O saldo de gols do Flamengo é 8 contra 4 do Bahia, hein? O Botafogo é o terceiro colocado com 16 pontos e a mesma pontuação do Atlético Paranaense, que é o quarto colocado, hein? O quinto colocado é o São Paulo com 14 pontos, que na rodada acabou sendo ultrapassado pelo Atlético Paranaense. Quem subiu na tabela foi o Palmeiras, que assumiu a 6ª posição com 14 pontos em 8 jogos, porém tem um saldo de gols menor do que o do São Paulo, que é o quinto colocado. O Cruzeiro é o 7º colocado com 13 pontos e a mesma pontuação do Atlético Mineiro, que é o 8º colocado. Um detalhe interessante é que o Atlético Mineiro é o único time que ainda não perdeu nesse campeonato brasileiro com 7 jogos até aqui, né, para o Galo. O Red Bull Bragantino é o 9º colocado com 12 pontos e o 10º colocado é o Internacional com 11 pontos. O que é importante destacar nessa parte da tabela, que nessa primeira parte da tabela o Internacional tem 2 jogos a menos, tá? O Atlético Mineiro tem um jogo a menos e o Cruzeiro também tem um jogo a menos, além, claro, da invencibilidade do Atlético Mineiro. Eu gostaria de destacar nessa primeira parte da tabela a campanha muito boa do Bahia, que vem chamando a atenção com resultados positivos nesse início de campeonato brasileiro, né? Se formos considerar que já estamos quase chegando aí na metade do primeiro turno do campeonato brasileiro, um destaque positivo para mim vai para a equipe do Bahia. O Flamengo vem fazendo uma campanha consistente, né? A gente tem um campeonato bem equilibrado, né? Porque se você pegar aqui a Cruzeiro, Atlético Mineiro e Internacional tem jogos a menos, que a diferença ali do Palmeiras, por exemplo, que é o 6º colocado, para o líder é de apenas 3 pontos. Enfim, tá no começo do Campeonato Brasileiro, mas algumas coisas já se vão desenhando nessa primeira parte da tabela. Agora a gente vai direcionar a atenção para a segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro, hein? Agora vamos falar então da segunda parte da tabela da classificação do Campeonato Brasileiro, hein? O Fortaleza é o 11º colocado, tem 10 pontos conquistados. E a mesma pontuação do 12º colocado, Juventude. O 13º colocado é o Grêmio, com 6 pontos conquistados. E a mesma pontuação do Vasco, que é o 14º, Corinthians, que é o 15º, e Fluminense, que é o 16º colocado, hein? Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Criciúma com 5 pontos conquistados. E a mesma pontuação do Atlético Goianiense, que é o 18º colocado. O Cuiabá é o 19º colocado com 4 pontos e o Lanterna é o Vitória. No caso, o Vitória ainda não conquistou nenhuma vitória nesse campeonato brasileiro, tem apenas 3 pontos conquistados. O que é importante destacar nessa tabela, claro, que Fortaleza e Juventude têm um jogo a menos, né, no campeonato ainda a fazer. Se a gente descer mais um pouquinho, o Grêmio, que é o 13º colocado, tem 2 jogos a menos ainda. Se a gente descer mais um pouco ali, o Criciúma também tem 2 jogos a menos, está na zona de rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos, né? Aí, ademais, todo mundo aí com 8 jogos, né? Ou seja, Vasco, Corinthians e Fluminense vem fazendo um campeonato muito ruim, as 3 equipes, apesar de estarem fora da zona de rebaixamento, por critérios de desempate.
Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória também fazendo um campeonato muito ruim. O Criciúma ainda tem 2 jogos a menos, como eu disse, né? Mas vem de 3 derrotas consecutivas. Isso chama atenção, resultados negativos aí. A equipe do Vitória não ter conquistado nenhuma vitória nesse campeonato brasileiro também vem preocupando o torcedor. O Cuiabá deu uma melhorada, venceu o Criciúma no confronto direto fora de casa, perdeu aí para o Cruzeiro, mas nada aí que abale. Acredito que o Cuiabá deu sinais aí de melhora se olharmos os 2 últimos jogos, né? A situação dos demais aqui é bem preocupante também nessa tabela de classificação. Campeonato Brasileiro no início, mas a diferença aí entre as equipes é pequena e a luta contra o rebaixamento parece começar a se desenhar. Se as equipes que estão nessa parte de baixo não começarem a mudar o seu jeito, aí a sua atitude, vão lutar contra o rebaixamento, hein? Preocupante a situação, eu diria que do Vasco para baixo, né? Como o Grêmio tem jogos a menos, Juventude e Fortaleza, então atenção especial do Vasco para baixo, porque é preocupante. Apesar do Criciúma ter 2 jogos a menos, a situação do Criciúma também já começa a ficar mais preocupante nesse Brasileirão, pelo menos é a minha opinião. Agora vamos falar então da como foi, né, a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lá em Goiânia, resultado que não foi bom para nenhum dos dois. Atlético Goianiense e Corinthians ficaram no empate 2-2, né? Verdade que esse empate tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, mas deixa o Corinthians numa situação extremamente desconfortável no Brasileirão, né? E o Atlético Goianiense segue ali na zona de rebaixamento. Juventude e Vitória ficaram no empate 1-1. O Juventude chega ao seu 10º ponto até aqui, no meio da tabela, e o Vitória é o lanterna do Brasileirão e é a única equipe que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, momento muito preocupante aí do Vitória. O Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense e Fernando Diniz segue com jejum em clássicos cariocas aí, tem tido dificuldade de superar os seus rivais aí pelo campeonato, né? O Botafogo venceu o Fluminense, assumiu a 3ª posição, pelotão de frente, apenas 1 ponto atrás do líder Flamengo e do vice-líder Bahia. Já o Fluminense segue perigosamente próximo da zona de rebaixamento, né? O Fluminense tem 6 pontos, o Criciúma tem 5, porém o Criciúma tem 2 jogos a menos. O Red Bull Bragantino perdeu de virada em casa para o Atlético Mineiro por 2-1. O Bragantino caiu algumas posições importantes na tabela, mas segue ali no meio da tabela. Já o Atlético Mineiro, com essa vitória importantíssima, encostou ali próximo do G6, né, com 13 pontos, 1 a menos do que o Palmeiras, que é o 6º colocado. Vale destacar que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos e é o único time nesse Campeonato Brasileiro que ainda não perdeu nenhum jogo no Brasileirão. E nós tivemos ali a vitória do Cruzeiro contra o Cuiabá. Vitória importantíssima do Cruzeiro, que deu uma resposta rápida, né? Depois de ter perdido para o São Paulo no Morumbi, segue na parte de cima da tabela. Já o Cuiabá, que tinha ganhado do Criciúma fora de casa por 5-2, conhece uma derrota aí e segue ali na zona de rebaixamento. Se tivesse conseguido um resultado positivo, hoje não estaria na zona de rebaixamento, né? Campeonato aí, esses jogos foram importantes. Queria destacar aí a vitória, mais uma no clássico, né, do Botafogo contra o Fluminense. O Botafogo vai se acertando cada vez mais no comando do Arthur Jorge. O momento ruim do Vitória, né, apesar da troca de comando do Léo Condé para o Thiago Carpini. O Thiago Carpini em 3 jogos no Vitória pelo Campeonato Brasileiro ainda não conseguiu também conquistar nenhuma vitória. Corinthians fica numa situação desconfortável, né, um jogo que o Corinthians chegou a abrir 2-0, mas fez uma série de lambanças que deixaram o Corinthians acabar cedendo um empate para o Atlético Goianiense, como expulsão infantil no jogo, gol contra, pênalti bobo, enfim, tudo isso favoreceu aí o Atlético Goianiense. Claro, o Atlético Goianiense também foi merecedor do resultado, lutou até o final, com o jogador a mais, pressionou o Corinthians em boa parte da partida e o resultado veio no final ali da partida. Antes de continuarmos a falar da rodada de número 8 do Campeonato Brasileiro, um recado aqui importante para você. A partir de R$ 1,99 você já pode ser membro aqui do canal e ajudar o canal a crescer cada vez mais e eu poder trazer conteúdos mais interessantes para vocês. Então quem puder dar uma força, ajudaria bastante aqui o canal. A partir de R$ 1,99 você já pode ser membro aqui do canal, hein? Bom, então vamos falar aqui da rodada 8, da segunda parte dos jogos, né? O Atlético Paranaense fez bonito com 2 gols de Mastriani de virada, venceu o Criciúma por 3-1, hein? Voltou a vencer no Brasileirão, né? O Flamengo segue líder do Brasileirão depois de ter vencido o Grêmio pelo placar de 2-1.
Já no estádio Heriberto Wilson, Internacional e São Paulo não saíram do 0-0 no marcador. O Bahia vem fazendo muito bonito nesse início de Brasileirão e venceu mais 1-0 para cima do Fortaleza. Com esse resultado, o Bahia segue na vice-liderança do Brasileirão e o Fortaleza conhece a sua primeira derrota no Brasileirão. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Vasco por 2-0. O Palmeiras cola ali no G6 do Brasileirão. Em contrapartida, a equipe do Vasco segue bastante pressionada, né? Próximo ali da zona de rebaixamento, né? O Vasco só tem 1 ponto de distância para Criciúma e Atlético Goianiense. Nessa parte eu queria destacar, né, a vitória de virada do Atlético Paranaense, né? Que volta ali ao G4 do Brasileirão e fica apenas 1 ponto atrás dos líderes Flamengo e Bahia. Também gostaria de destacar nesse jogo, né, o 11ª partida do comando do técnico Zubeldia no São Paulo e não sabe o que é perder. Em 11 jogos são 8 vitórias e 3 empates, né? Com esse empate, foi o 3º empate de Zubeldia no comando do São Paulo em 11 jogos. Também, claro, destacar a vitória do Bahia, né? Que tem uma campanha muito boa. Em 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. E o Palmeiras, né, que venceu essa partida, chegou a 2ª vitória seguida e está entre os 6 primeiros colocados. Já o Criciúma conheceu a 3ª derrota seguida no Brasileirão, ao perder para o Atlético Paranaense e entrou na zona de rebaixamento, hein? Momento conturbado ali para o Criciúma, que começou muito bem o Brasileirão, mas já vem de 3 derrotas seguidas.